Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de fevereiro de 2023. São 8 horas da manhã. E o plano de Lula de atuar na mediação da guerra da Ucrânia é ambicioso, mas possível, diz professor. Na verdade, Lula pretende reeditar obra que já fez no passado, durante seus dois governos, entre 2003 e 2010, e assim reabilitar o Brasil no cenário internacional. O Brasil teve uma perda gigantesca na imagem e na participação no cenário internacional durante o governo Bolsonaro. É um período da história a esquecer e que precisa ser revertido, porque o país perde, inclusive economicamente, culturalmente, em termos de influência, em termos de respeito ao país no mundo, perde com o que foi feito na era Bolsonaro, a tática do apartamento do país da comunidade internacional. E, na verdade, tudo isso foi com a política antiglobalista do chanceler porra louca que o Bolsonaro escolheu para começar esse governo, e agora vamos correr atrás do prejuízo. A boa notícia é que especialistas acham que o Lula tem chance de, inclusive, parar a guerra na Ucrânia, porque o Lula coleciona obras desse calibre no cenário internacional, e você vai ver isso agora. Para o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões, o governo Lula tenta se colocar como mediador na guerra da Ucrânia para reabilitar o Brasil no cenário internacional. Lula deve conversar por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nos próximos dias. O novo governo encontrou na improvável mediação do conflito entre Rússia e Ucrânia uma oportunidade de deixar um legado diplomático e reabilitar o Brasil no cenário internacional. É ambicioso, mas tudo indica que é possível, diz esse especialista, o Casarões. E se você acha, por acaso, que é uma grandiloquência, não é, que é um exagero achar que Lula pode realizar uma obra desse calibre no cenário internacional, é porque você não conhece Lula e ou é muito jovem ou não tem boa memória. Porque Lula fez isso no final do seu segundo governo, no acordo nuclear do Irã. Na verdade, o Lula conseguiu fechar um acordo para que o Irã não enriquecesse urânio, não fizesse uma bomba nuclear, porque os Estados Unidos, na época, governado por Barack Obama, estava a ponto de bombardear o Irã se o país não desistisse de fabricar uma bomba atômica. O Lula pediu ao Obama, foi a época que o Obama dizia que o Lula era o cara, era o político mais popular do mundo, que tem aquela célebre cena no encontro do G20 na Europa, o Obama e presidentes de várias potências mundiais numa rodinha com Lula, e o Obama dizendo para Lula que ele era o cara, que era o político mais popular do mundo. Foi naquela época em que o Lula bombou no cenário internacional que ele foi ao Irã conversar com o Ahmadinejad, que era então o governante do Irã, e conseguiu que o Irã aceitasse não
beneficiar urânio para construir a bomba, conseguiu convencer o Irã a não ter uma bomba nuclear e o Obama ficou com ciúme e torpedeou a iniciativa do Lula. Vamos ver esse episódio histórico. No começo, o Obama pediu que o Lula ajudasse a convencer o Irã a abandonar o programa nuclear, não é? O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu a Lula que usasse sua influência para tentar convencer o Irã a abandonar o seu programa nuclear. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, na época, o assunto foi tratado em encontro de meia hora entre os dois presidentes na manhã de quinta-feira em Aquila, na Itália, onde aconteceu a reunião anual da cúpula do G8, o grupo dos 8 países mais industrializados do planeta. O presidente americano teria afirmado que, como um parceiro comercial próximo do Irã, o Brasil teria condições de exercer uma influência para impedir que o país conseguisse desenvolver armas nucleares. E, na verdade, o que o Obama queria é que o Lula o ajudasse a brilhar. Então ele queria usar a proximidade do Lula com o Irã para facilitar as negociações dele, Obama. O que acontece é que ele falou com o Lula, não é? E o Lula fez muito mais do que isso. O Lula, ele conseguiu fazer com que o Irã desistisse do programa nuclear por várias razões ali. Ele conseguiu convencer, ele conseguiu fechar o acordo inteirinho. Aqui você tem uma notícia de 17 de maio de 2010, dando conta de que o Irã assinou um acordo nuclear proposto por Brasil e Turquia, e na verdade quem fez tudo foi o Brasil. Ele usou a Turquia para se aproximar e no fim quem negociou tudo foi o Lula. Diz a matéria, o Irã concordou em enviar urânio para ser enriquecido no exterior como parte de um acordo negociado em Teherã entre Lula e o presidente iraniano Mohammad Ahmadinejad e o primeiro-ministro turco Erdogan. O porta-voz do Ministério do Exterior do país, Ramin Menparast, disse que o país ia enviar 1.200 quilos de urânio de baixo enriquecimento para a Turquia. O que o Lula fez? Ele sabia que a Turquia estava beneficiando o urânio, tinha tecnologia para beneficiar o urânio, então o Lula colocou a Turquia no meio da história e fez um acordo com o presidente turco e, na verdade, o primeiro-ministro turco, não é? E conseguiu montar um esquema para que o Irã não beneficiasse urânio dentro de casa. Por quê? Porque isso seria o primeiro passo para o país ter uma bomba nuclear. E aí o que aconteceu? Lula disse que a diplomacia venceu sobre o acordo nuclear com o Irã, disse que com diálogo é possível construir a paz, e o chanceler brasileiro não acredita que há razões para novas sanções no Irã. O Celso Amorim, que hoje é assessor do Lula nessas questões, e diz que as negociações tomaram meses e iniciaram na visita de Ahmadinejad ao Brasil, que aconteceu em novembro de 2009. E foi um longo trabalho, foi uma obra muito importante do Lula, mas o que aconteceu? O Obama, ele torpedeou esse acordo, não é? Aqui matéria da Folha de 2010, carta de Obama louvava acordo com o Irã. A americana escreveu a Lula que uma decisão do Irã de enviar 1.200 quilos de urânio para fora do país geraria confiança. A correspondência foi enviada antes da visita de Lula a Teherã, que aceitou o trato nas exatas condições descritas. Porém, o que aconteceu? O Obama acabou não participando, tirando os Estados Unidos desse acordo, e sem os Estados Unidos não tinha acordo, porque o acordo era justamente entre Brasil e entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos não bombardeariam o Irã e o Irã não enriqueceria urânio para fabricar
a bomba. O Obama ficou com ciúme e esvaziou o acordo do Lula, que foi conseguido a duras penas e que o próprio Obama não vinha conseguindo. E só como curiosidade, o Bolsonaro mentiu sobre esse acordo, não é? Durante em 2020, na verdade, o Bolsonaro disse que o acordo proposto por Lula não previa enriquecimento de urânio no Irã e era mentira, não é? E essa matéria aqui de 2020 diz: diferentemente do que foi dito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, isso em 2020, a declaração de Teherã, acordo nuclear proposto, não previa que houvesse enriquecimento de urânio a 20% passível de uso em armas nucleares. Bolsonaro, como sempre, mentiu, não é? O Bolsonaro assistiu pela televisão ao pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito do ataque na véspera pelo Irã contra bases norte-americanas no Iraque. Ao fim do pronunciamento, Bolsonaro fez críticas a Lula. Enquanto presidente da República, ele esteve no Irã e defendeu que aquele regime pudesse enriquecer urânio acima de 20%, que é uma total inversão do que aconteceu, né? Isso é Bolsonaro. Bom, seja como for, a comunidade internacional e especialistas, como eu já citei, acreditam que o Lula pode fazer milagre de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Porque dessa vez os Estados Unidos é governado por alguém mais maduro do que Barack Obama. E Marcelo Neri é o papa que acompanha a questão da desigualdade no Brasil. Ele foi inclusive presidente do IPEA nos governos do PT, no governo da Dilma, e ele é o maior nome, é o economista que tem o maior nome nessa área que trata da desigualdade e tal. E ele tem uma má notícia, que na verdade todos nós sabemos, de que a classe média achatou de novo. O que é achatou? O Brasil, sob o Lula e sob o primeiro governo Dilma, nos 3 primeiros governos do PT, o Brasil se tornou um país de classe média, deixou de ser um país de pobres para ser um país de classe média. A classe média aumentou no governo Lula. E agora, infelizmente, a gente vê que isso foi revertido, não é? Graças aos golpes de 2016 e 2018. E o Lula quer mudar o artigo 142 da Constituição, e muita gente não entende. Esse artigo 142 da Constituição, ele prevê que os militares podem intervir a pedido de um dos 3 poderes, executivo, legislativo ou judiciário, em casos de tensão social. Os militares e a extrema-direita tentam manipular esse artigo como se essa permissão do artigo 142 permitisse que os militares fossem usados por um poder contra o outro. No caso, por exemplo, o Brasil governado pelo Bolsonaro, ele poderia chamar os militares para intervir no judiciário, por exemplo, no STF. Então esse artigo vai ser mudado, já uma proposta apresentada pelo PT, e também para que militares da ativa não participem da política. Vamos ver no que vai dar. E há uma aposta de que o Lira vai fazer oposição ao Lula a partir de agora, quando começa de verdade o ano legislativo, mas isso não procede. Especialistas dizem o seguinte: o Lira não vai fazer isso porque o Lula está no auge da sua popularidade. Está com 65% de aprovação pessoal. E isso realmente vai barrar as ambições desse Lira, mas a gente se preocupa com o seguinte, né? A gente se preocupa se cair a popularidade do Lula, aí vai ficar feia a coisa. E Lula segue a trilha de Bolsonaro, busca interação nas redes e quer lançar podcast semanal. O Lula está sim imitando Bolsonaro porque ele viu que não tem jeito. Bolsonaro inaugurou uma era onde o presidente mantém contato direto com seus apoiadores e assim mantém a popularidade, né?
Então é isso que o Lula está fazendo. Não é o ideal para o país. Um presidente ele tem que cuidar, ele não tem que ficar cuidando de popularidade. O presidente tem que cuidar de governar. Mas o Bolsonaro inventou isso, agora todos os presidentes vão ter que fazer isso. E a contagem regressiva para a volta de Bolsonaro. Tem gente dizendo que o Bolsonaro está querendo voltar ao Brasil e ser preso para se fazer de mártir. E aqui essa matéria deixa muito claro o seguinte: pergunta para o Lula se foi bom para ele ficar 580 dias preso. Muito pelo contrário, sendo preso, você adquire a pecha de presidiário, não é? Então sempre vai poder ser usado isso contra você. Então o que o Bolsonaro menos quer na vida dele é cadeia. E eu duvido que ele vai voltar para o Brasil. E aliados de Bolsonaro fazem investida no Congresso contra revogaço de armas do governo Lula. Quem lidera essa bancada é o Eduardo Bolsonaro e os Bolsonaro e essa bancada da bala, eles ganham dinheiro da indústria de armas. Então eles vão tentar reverter as medidas do Lula para revogar as armas. E o governo Lula vai transferir o centro de formação da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina para Brasília. Por quê? A Polícia Rodoviária Federal está do jeito que está, pessoal, por uma simples razão. Só porque a Polícia Rodoviária Federal, com centro de formação em Santa Catarina, fica desse jeito voltada para a extrema direita. Então em Brasília vai ter gente de todo o Brasil formando os policiais rodoviários federais e vai desnazistizar essa força policial. E por fim, Felipe Neto e Manuela Dávila vão participar de grupo do governo contra discurso de ódio. E se tem alguém que entende disso, é esse rapaz e a Manuela Dávila. Eles vão pilotar essa ação do governo Lula contra discursos de ódio. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.